iniciando mais um programa Memória Política de Nova Friburgo. E hoje o nosso convidado é o professor Hamilton Werneck. Hamilton, seja muito bem-vindo a essa série de entrevistas que a gente está fazendo sobre a memória, né, da política de Nova Friburgo. E eu queria começar pelo Feliciano Costa. Você foi vereador do prefeito Feliciano Costa. Do partido do Feliciano Costa, que teve na época como vice-prefeito o Ariosto Bento de Mello. Eu entrei na política partidária em Friburgo pelas mãos do Ariosto. Interessante ali, eram dois irmãos, Heródoto e Ariosto. Todos assim, bastante perfeccionistas, porém os perfis, a personalidade de um e de outro, elas eram diferentes. O Ariosto era mais um homem caseiro, um homem da administração local que cuidava ali do livro caixa, etc. E o Heródoto, a ponta de lança política e que, portanto, estava na rua, estava na obra, estava nisso, estava naquilo. Foi um momento bastante difícil da vida nacional. Foi que ano o governo dele? Foi eleito e governou 1971 e 1972. O número de eleitores naquela época não chegava... 2 anos. Porque foi um mandato tampão. Para que o próximo mandato você tivesse presidência da República, senadores, deputados federais e estaduais, governadores, prefeitos e vereadores, tudo numa data só. Como é que muda a legislação, né? Muda por um interesse de você poder controlar para onde que está a tendência política. Jorge, inclusive, sabe muito bem disso, né? Você vê numa eleição municipal para onde foi a tendência. Essa é uma jogada que passou a existir depois da Revolução Francesa e que a França faz até hoje. Em grande parte dos Estados Unidos é feito até hoje, porque os mandatos de governador são de 2 anos. Então você começa a perceber que a massa votante está pendendo para um lado. E isso dita uma norma para o governante, sobretudo do poder central, e mais ainda no caso brasileiro, onde o poder central é muito forte, para você ver, olha o que é que você está fazendo, olha onde você tem que investir mais, olha onde você tem que arranjar uma janela para puxar líder político para o seu lado. É isso que existe, é por isso que existe. Hamilton, uma análise sobre isso que você está falando, esse mandato tampão, ele foi uma invenção do ato institucional número 5. Sim. Não é? O ato institucional número 5, ele foi editado, publicado em 13 de dezembro de 68. Fechou tudo. Câmara Municipal, Assembleia, Congresso Nacional. Friburgo tinha 3 deputados estaduais no antigo estado do Rio. Exatamente. E todos esses voltaram para casa. Voltaram para casa. Valdir Costa, Álvaro de Almeida e Messias de Moraes Teixeira. Exatamente. A Câmara foi fechada e houve uma série de cassações de mandatos, um negócio impressionante. E precisava ter uma representação política mais de acordo com a tendência de redemocratizar o país. Não sei, qual a análise que você faz disso? Essa eleição de mandato tampão, 70 foi a eleição, após 71, governo 71, 72, e 72 já outra eleição, já com mandato de 4 anos. Como é que foi isso? Você tinha um mandato nessa época, você veio nessa renovação de 1970, você, Zé Carlos Schwenk. Sim. Não é? Sim. E outros vereadores, dos tradicionais mesmos ali, foi... Terence Menezes, Menezes, Benício Valadares. Benício Valadares e eu somos os únicos vivos daquela legislatura. Nós tínhamos ali... Tião Pacheco, Alencar Barroso, Dr. Jofre. Exatamente. Né? Manelzinho, de Conselheiro Paulino. Manelzinho da Fazenda. Manelzinho da Fazenda. E vários outros. Oswaldo Lerer. Oswaldo Lerer. Então, esse mandato, ao mesmo tempo,
diante do AI-5 que foi votado em novembro de 68, eu estava numa situação em que eu convivia no meio educacional com muitos MDBistas. Eu vinha para a política e a frase de Amâncio Azevedo foi a seguinte: o que aconteceu que não trouxeram o professor para cá? Porque pela relação que eu tinha com a família do doutor Amâncio, com a professora Dilva Maria de Moraes, que era minha colega de trabalho, eu deveria estar no MDB. E nessa situação, eu disse assim, eu preciso me orientar. Como eu lidava com o escotismo e a chefia do escotismo do antigo estado do Rio estava em Niterói, na mão de duas personalidades da Marinha do Brasil, ambos falecidos, então a gente pode falar. Um era o almirante Benjamin Sodré, respeitadíssimo. Primeiro porque ele era grão-mestre da maçonaria, segundo porque ele era almirante. Terceiro porque ele era o que comandava. Naquela época, graduação militar era muito forte. Sodré era o que dirigia o escotismo. E o braço direito do Sodré, muito amigo meu, era um capitão de mar e guerra chamado Lisé Costa, com amizades em Friburgo. Ele era amicíssimo do Zanon, ele era amicíssimo do Pauloca, do Paulo Marra de Moraes. Então, da ótica, né? Hein? Paulo da ótica Friburgo. Da ótica Friburgo. Um dia estávamos... Zanon, Janaína, era filho do Dr. Feliciano. E que foi secretário-geral da prefeitura no governo Feliciano Costa. Aí eu cheguei para esses dois e disse o seguinte: a política está subdividida em partido que apoia o governo, Arena 1, Arena 2, Arena 3, porque aí acomodavam várias tendências. E o MDB, MDB 1, MDB 2, MDB 3. Teresópolis foi mais esperta. Ela criou uma arena 1, 2 e 3 e não tinha oposição. A oposição era dentro do próprio partido do governo. Então, Duas Barras também era assim. Duas Barras também era assim. Então, esses municípios, o governo federal, os militares não tinham como ficar contra. Eu então disse a esses dois amigos: estamos aqui movimentando escotismo, eu tenho a vereança, mas eu não estou me adaptando ao partido do governo. Qual é o conselho que o Marighella e o almirante me dão? Hamilton Werneck. Se você vai procurar o almirante Amaral Peixoto, o conselho seria outro. Pois é. Professor, você muda para o MDB? Eu falei, mas quais são as consequências? Nenhuma. Porque graças ao MDB, nós podemos mostrar para o mundo que nós ainda temos um pouco de democracia. Foi aí que me alertou. Eu falei, espera aí, tanto lá como cá isto é a mesma coisa? E um belo dia, num comício aqui em Friburgo, eu vejo uma pessoa de liderança no MDB correndo para a olaria dizendo: fulano não pode falar no comício do MDB porque ele é do Partido Comunista. Eu falei, então isso é a mesma coisa. É o sim e o sim senhor, né? Um garantia o outro. Depois eu comecei a perceber que dentro da arena tinha mais gente contra o governo do que às vezes no MDB. Curioso, né? Então aconteceu o seguinte: eu participei durante os meus 2 anos de mandato, votava com o MDB na maioria das vezes. Houve um momento na Câmara que foi necessário que levassem um vereador para jantar, e ele era do MDB, e que um outro, que chegou a ser prefeito, afirmasse em plena reunião que tinha votado errado. Foi assim que o governo Feliciano Costa ganhou uma das suas
pretensões. Agora, Milton, eu queria conhecer um pouquinho, saindo um pouco desse arranjo político, o homem Feliciano Costa, porque a gente falou muito rapidamente por ele aqui, você teve esse contato, né? Você foi vereador. Há muita semelhança. Ele era da Marinha, né? Sim. Sim. Ele chegou a ser... Ele não foi diretor do Sanatório Naval? Não. Porque eu não vi o nome dele lá na relação. O doutor Feliciano Benedito da Costa era um capitão, creio que de fragata, médico do corpo médico da Marinha. Sanatório Naval. Sanatório Naval. Com a Revolução, ele foi preso no Caio Martins. Você diz o golpe. O golpe, de 64. Ele foi para o Caio Martins. Mas, pelo que se sabia, os militares não queriam prender todo mundo, tinha que deixar alguma oposição. Oposição palatável, digerível. Chagas Freitas, Quer dizer, então, que ele foi... Feliciano Costa, Tancredo Neves. Por que não Amâncio Azevedo? Por que não Amaral Peixoto? Então, Enfim. Então, Feliciano foi preso pela Revolução. Mas, imediatamente, não houve um processo e nem cassação. Ele entrou para o partido do governo e ficou como uma pessoa a ser candidata, por exemplo, a prefeito de Friburgo, veio e ganhou, mas o Feliciano sempre foi da linha do PTB, que era o partido do Getúlio. Agora, reza a lenda, você já ouviu falar isso? Porque o doutor Amâncio foi vice-prefeito do Feliciano, na década de 50. Sim. Não é? E o Feliciano... Primeiro mandato Feliciano, doutor Amâncio foi o vice dele. E depois o doutor Amâncio sucedeu o Feliciano na eleição de 58. No golpe de 64, o doutor Amâncio estava como deputado estadual. Não é? E Feliciano e doutor Amâncio caminhavam juntos. Tanto que o Feliciano foi, você está relatando aqui, ele foi preso. Aí na extinção, o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos e criou o bipartidarismo, reza a lenda que eles combinaram cada um ficar de um lado. Olha, reza a lenda e toda a fofoca de bastidor. Porque, no fundo, qual era o partido que unia determinados políticos de Friburgo? Se você olhar, Dr. Valdir Costa, Amâncio Azevedo, Dermeval Barbosa Moreira e Feliciano Costa, eles tinham um partido que não era o partido em que eles estavam inscritos. Eles eram do partido do jaleco branco e do bisturi. Eles eram da medicina. É verdade. Os quatro juntos tinham uma soma de mais de 100 anos de serviço prestado à população pobre de Friburgo, sem cobrar consulta no consultório particular. Então, quando esses quatro se juntavam, eles faziam qualquer coisa no hospital e na política. Então, nunca Amâncio Azevedo concorreu contra Feliciano. É verdade. Entendi. Feliciano. Agora, Amâncio era eleito, vinha com o seu vice, que normalmente estava dentro do MDB, como em 1972 ele vem candidato a prefeito, e o tio da minha esposa, Lafayette Bravo Filho, pai do ex-prefeito Renato Bravo. Não, e foi em 66. Isso foi 66. 66. 72 foi Ítalo Spinelli. Ítalo Spinelli, tem razão, bem corrigido. Então, Feliciano vem candidato contra o Amâncio. Mas o que Feliciano faz? Aquela jogada do Estado do Rio de Janeiro, que era uma diferente do Distrito Federal. O Distrito Federal tinha um PSD muito fraco, mas tinha uma UDN e um PTB muito fortes. Então, no Estado do Rio, capital federal, que era Guanabara depois, o PSD
se juntava ao PTB para fazer os deputados e para fazer o governador. O primeiro governador, no entanto, foi um governador da UDN, o Carlos Lacerda, que derrotou o PSD e o PTB. Mas quando você pegava uma barca e atravessava para Niterói, o quadro mudava. Porque o PSD do Amaral Peixoto, aqui no antigo estado do Rio, surrava a UDN somada ao PTB. Então a UDN, para ganhar alguma coisa, ela vinha de vice de um candidato com perfil PTBista. Assim foi com Badier Silveira, foi com Roberto Silveira, e nos municípios aqui no caso de Friburgo, Feliciano prefeito com uma faixa de PTB e Ariosto com faixa de UDN. Porém, durante o governo, Ariosto e Heródoto não conseguiram emplacar projetos no governo de interesse, por exemplo, da Sotec, da Frimeta, das empresas dele, porque a prefeitura não era a UDN. Essa era a questão. A UDN no antigo estado do Rio, ela vinha, ela entrava com dinheiro, ela entrava com uma certa popularidade que não era pequena, mas ela... Entrava com aquele jornal Fluminense do Alberto Torres. O jornal Fluminense do Alberto Torres. Que era, inclusive, deputado federal. Que era deputado, era aliado do Vasconcelos Torres, senador. Vasconça 70, você lembra? Sentado aqui. Encontrei o filho dele em Teresópolis. Bar. Rosalvo Vasconcelos Torres. Pois é. Então, esse pessoal governava e o estado do Rio mantinha com essa arrumação, antes da fusão, o estado do Rio mantinha um senador aliado à Revolução e 5 contrários, porque eram 3 senadores da Guanabara e 3 senadores no estado do Rio. Mas eu queria entender um pouquinho mais o Feliciano Costa. Ele veio para Nova Friburgo como capitão do sanatório naval. E aí ele entrou na política, foi isso? Não, ele já tinha sido prefeito. Não, em Friburgo. Em Friburgo. Mas, pois é, mas como é que foi esse processo dele entrar na política? Por que... Ele era um militar, né? Não, ele vai para a reforma, vai para a reserva. Ah, depois, então a partir da reserva. Ele deu baixa. Claro, ele nem na Revolução, os militares que governavam com a patente e com o uniforme. Tá certo. Então foi na reserva, agora certo? entendi. Ele vem para a reserva, é candidato. Em 1957 ou 58, ele no lombo de uma mula, ele sobe o morro do Colégio Anchieta. Lá em cima, com auxílio do padre Geraldo Dutra, família de Friburgo, ele faz, contra toda a fúria dos evangélicos da época, a consagração de Nova Friburgo ao Sagrado Coração de Jesus. Friburgo era uma cidade, no final da década de 50, com briga na Praça Getúlio Vargas por questões de religião. Num palanque ou num púlpito, geralmente palanque, ficava um sacerdote católico e no outro um pastor evangélico. E ficavam discutindo teologia. A claque católica não virava protestante e a claque protestante não virava católica. Ou seja, ali se praticava a maior falta de caridade e falta de seguimento aos princípios que estão nos 4 evangelhos de Jesus Cristo. Mas era assim. Quem ajudou a pacificar muito isso em Friburgo chama-se Johannes Schulup. Já desde o período de guerra, que ele chega a Friburgo encontrando o quê? Uma colônia suíça, uma colônia fortemente alemã, discutindo se o terceiro Reich de Hitler era o melhor ou era o pior. Os alemães desfilavam à noite com tochas acesas, os comunistas com o Costinha, Chiquinho Pimpão iam com camisas vermelhas,
Os integralistas de camisa verde, Ventura, nosso amigo, ganhou um uniforme aos 12 anos de idade, o uniforme que o tio dele de Niterói lhe deu, que era o uniforme da juventude Integralista. Eu fui companheiro de Conselho Estadual de Educação, na década de 80, do professor Roberto Francisco. Sabe de quem que ele é pai? Do ex-deputado Roberto Jefferson. E ele era o único que, na realidade, conseguia controlar o Roberto Jefferson. E ele era o chefe dos integralistas de Petrópolis na década de 30. Então ainda há resquícios. Mas, Hamilton, aí você observa que... Não, mas não encerrei o Schlup. Ah, tá. O Schlup tem um papel que muita gente não fala, mas que é importantíssimo em Friburgo. Ele pacifica a colônia alemã. Pastor Schlup, com aquele jeitinho dele, aquela fala mansa, habilidoso. Ele dizia, eu gostava de imitar o pastor Schlup e ele sabia. E nós nos dávamos muito bem. E eu dizia, Schlup chegou e disse, o problema da guerra é lá na Europa. Nós aqui estamos longe. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar acabar lá. E depois a gente toma a nossa posição. Então parou a brigalhada entre alemães e alemães. Exatamente. Quando Getúlio proibiu todas as escolas de língua alemã, ele organizou uma escola, já dentro do governo Dutra, que foi o Colégio Seefeld, dentro das novas normas, e colocou a língua alemã como língua estrangeira moderna. Nessa mesma época, o Dutra esteve aqui, o Colégio Anchieta passou pela mesma regulação de uma escola dentro da nova configuração pós-guerra, né? Então, Feliciano, na década de 50, foi prefeito. Depois de ser prefeito, ele foi candidato a deputado estadual. A primeira vez ele não se elegeu. Agora tem um fato interessante dessa eleição do Feliciano para deputado, que ele estava calçando a rua principal de Amparo e colocando os meios-fios para começar o calçamento. Abriram-se as urnas, ele teve quantos votos? 9. Ele teve 9 votos. Ele deixou 9 pedras. Ele deixou 9 pedras na rua principal do Amparo como um presente pelos votos que ele recebeu. Esse era o estilo do Feliciano. O Feliciano, na época da campanha, aqui na casa que tem uma placa com o nome dele. Ele morava ali. Morava ali. Ali era o consultório. Ele atendia 80 pessoas por dia. Agora você imagina. Feliciano atendendo 80 por dia, pedindo voto para ele. Sim. Amâncio pedindo voto, atendendo de 80 a 100. Dermeval, que tinha um consultório com 2 farmácias, uma de cada lado, no Edifício União. Edifício União. Chegava uma pessoa... Já era o Edifício União. Já era União. Chegava uma pessoa com possibilidade de pagar a consulta, pagava a consulta, ele atendia e ele indicava os remédios. Aqui está a receita, o senhor pode comprar remédio. Mas quando vinha uma pessoa pobre, ele atendia do mesmo jeito, ele fazia o mesmo exame, chamava a pessoa para a farmácia e aí abastecia com remédios de amostra grátis. Quer dizer, a pessoa tinha consulta de graça e tinha um remédio de graça. Quer dizer, a farmácia popular estava no consultório do Dermeval, no consultório do Amâncio, no consultório do Feliciano e no consultório do Valdir Costa. Eram politicamente imbatíveis. Com imbatíveis. certeza. Ele leva isso para a década de 70. Por que o Feliciano não pode ser candidato?
Qual é a posição de esquerda de Feliciano Costa? Nem Feliciano, nem Valdir, nem Álvaro de Almeida, nem Dermeval, nem Amâncio, isso não tem nada de esquerda. Mas Demerval nunca foi candidato, né? O único que nunca Ia ser. a gente já falou sobre isso. Quando em 74 ele morre, o início do enterro estava entrando na rua do cemitério. E o final do enterro, pegando da calçada do lado direito até a calçada do lado de cima, estava coalhado de gente, calculava-se umas 80 mil pessoas. E Amâncio, É verdade. eu estava ao lado do doutor Amâncio nesse momento. Ele era o prefeito, doutor Amâncio era o prefeito. Era o prefeito. nessa época. Ele aparece no vídeo. Eu já estava no Conselho Municipal de Educação de Friburgo como vice-presidente. Presidente era Malheiros. E fui para vice-presidente porque eu estava, sem sair da arena, eu estava me tornando uma pessoa simpática ao MDB. Então eu frequentava o gabinete do Amâncio até 1 da manhã. E no dia da votação do conselho, ele não queria uma determinada pessoa e ele apontou: Hamilton, aceita. E eu aceitei. E a partir daí, nós passamos uma política juntos, com Amâncio, com Dilva, com o MDB. Ajudei a campanha dele para deputado federal. Tenho nessas pastas que trouxe toda a contagem de votos que ele teve em cada município do estado do Rio. Ele foi votado em todos os municípios. Todos do os estado do municípios. Rio. Doutor Amâncio, para deputado federal. Todos. Ele teve na capital, no Rio de Janeiro, quase 5 mil votos, ou um pouco mais. Somando todas as áreas, que eu tenho ali bairro por bairro. Exatamente. No total, Cordeiro, naquela época, hein? Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Carmo. Por quê? Para onde drenava a grande consulta, que era a dor de cabeça da família? Para a endoscopia do doutor Amâncio. Doutor, radioscopia. Radioscopia. Ele era Doutor, tisiologista. Fisiologista, doutor, passa o garoto aí na radioscopia. E ficava todo mundo olhando. Amâncio não usava luva, aquilo tinha radiação. E ele dizia: dizem que isso aí dá câncer, mas eu não vou botar luva, o povo fica pensando que eu tenho nojo dele. Como é que ele era assim, como pessoa? Tranquilão, conversando na rua, como é que vai, como é que não vai. Se tiver que xingar, xingava. Se tiver que dar um pontapé na canela, ele dava. Ia pro campo de futebol, era brigão. Ia pro campo de futebol, jogava futebol, Ele brigava. parece uma figura tão frágil assim nas Fragilíssima, fotografias. fragilíssima fisicamente, mas de uma cabeça para dizer a palavra certa no momento certo e matar a charada. Uma personalidade forte, né? Identidade partidária E forte amigo dos amigos. e amigo dos amigos. Isso era... Amâncio Seu Vivi. não dava rasteira em companheiro político. Não dava, não. Ele podia perder, como eu vi nisso aqui, Hamilton. Eu perdi tanto numa negociação que eu fiz com ele. O senhor perdeu tanto. O que se pode fazer? O senhor perdoa a dívida e todo mundo se reúne em torno da sua candidatura. Fecha 1h da manhã. Fechou. E assim foi. E assim foi eleito. Assim foi eleito. Imbatível. Era um perfil. E o Feliciano, como é que era o perfil dele? O perfil do Feliciano era um perfil de falar e não falar nada. O grande discurso do Feliciano era muito assim: isso que está aí não pode continuar. Mas ele não falava o nome do Amâncio, ele não falava o nome da obra, ele não falava o nome de nada. O que o senhor vai fazer? Nós vamos mudar tudo. Essa era a tônica. E a tônica que depois eu encontrei mais à frente também com Paulo era o seguinte: não faça muito plano porque você vai ter que cumprir. E quando a gente coloca um plano e não cumpre, o pessoal fica contra. Não é? Amâncio, então, é eleito.
em 1972, tendo sido apresentado um decálogo, como se ele fosse um Moisés descendo do Monte Sinai, os 10 pontos da candidatura de Amâncio Azevedo. Coisa de Carlinhos Rosenberg. Carlinhos Rosenberg. Que já foi entrevistado aqui também. Já foi entrevistado e falou disso. Ele falou de toda a campanha. Bem governa, número 1, bem governa quem bem cuida da saúde do povo. 2, bem governa quem eu tenho em casa guardado. Pensei que você fosse falar os 10 aí. Não, os 10 não. Porque eu não falei, sei que decorar. memória é essa? Não, assim foi. Porque eu acompanhava a eleição de Amâncio Azevedo desde 58. 58 eu tinha uma bicicleta, foi feita uma flâmula de campanha de Amâncio, eu coloquei a flâmula na frente da bicicleta e andava para cima e para baixo, para cima, com os meus tios e tias votando contra o Amâncio, mas eu digo não, eu sou cliente dele. Ele passa a radioscopia e alivia a família inteira, ele não tem nada no pulmão. Meus pais votam em 2 barras, não voto aqui, eu não sou eleitor, mas faço campanha. Com Paulo, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Não podemos ter muita coisa prometida que depois a gente tem que fazer. Deixa que a gente vai aparecer encrenca sem prometer. Aí você está falando da época que você era secretário de Educação. De Educação. Mas antes disso, pode-se falar também de um governo muito curioso, que foi o governo Alencar Pires Barroso, que corresponde ao prefeito de Friburgo, eleito a partir de 1950, 60, eleito com 12.500 votos, para não errar. Nós tínhamos 6 candidatos a prefeito, 3 no MDB e 3 na Arena. O que teve mais voto na Arena foi o doutor Joffre. E o que teve mais voto no MDB foi o Alencar. A soma dos votos de cada legenda, a maior foi a do MDB. Quem era o maior votado? Alencar, 12.300, eleito prefeito. Não era o Fernando Pinto, do irmão? Roberto Pinto, A de vice. legenda do MDB foi Alencar com Geraldo Silva de vice. Com Geraldo Silva de vice. Geraldo lá de E conselheiro. Geraldo de conselheiro. O Roberto Pinto com Carlinhos Rosenberg de vice. Carlinhos Rosenberg de vice. E Ítalo Spinelli com o Dr. Chevran de vice. Dr. Chevran de vice. Essa foi a sublegenda do MDB. O interessante, Janaína e Hamilton, é que os comícios não eram juntos. Comício do Roberto Pinto, só ia a turma do Roberto Pinto. Comício era do MDB, mas as outras 2 sublegendas não apareciam. Não. Era como se fosse dentro do MDB 3 partidos. Como se fosse também dentro da Arena 3 partidos. Isso é que diferenciou Friburgo de Teresópolis, por exemplo, que não havia tanta diferença. Conseguiram mundos e fundos, conseguiram a Granja Comari, conseguiram, entre outras. Duplicação da rodovia. Se você observar Teresópolis, o DDD 21 é o mesmo do Rio de Janeiro, da capital. Da capital. Ou seja, mais fácil. Se você ligar de Teresópolis para o Rio, você não faz um interurbano, você faz uma ligação local. Porque lá morava o general Geisel. Ah, sim. Morava o Geisel. Heleno Nunes, que dá nome ao Centro de Formação de Marinheiros na Avenida Brasil. Presidente da CBD. Quer dizer, Confederação Brasileira de Esporte. CBD. Com o Geisel tendo sítio em Teresópolis, para onde vai a granja? Para onde vai o local do treinamento da seleção? Vai para lá. Porque a seleção treinava em Friburgo. Então, a gente seleção falou brasileira isso no programa, treinava mas aqui. nós não falamos por quê. Eu estava ouvindo. Por quê? Porque lá assistindo. conseguiram uma união junto do governo federal e aqui a briga de um e outro. Entendi. Quando lá na frente, na década de 70, o Heródoto chegou à conclusão que conseguia eleger Feliciano e o irmão dele, Ariosto, com o eixo rodoviário,
A briga era constante, porque vinha a máquina do Estado e asfaltava aqui, vinha a máquina da prefeitura e cortava o asfalto para fazer uma galeria pluvial. Para um atrapalhar o outro. Quer dizer, o mal de Friburgo, se você me pergunta, com qualquer político, em qualquer época, o mal de Friburgo é que esta cidade foi colonizada por suíço. Suíço tem mentalidade cantonal. Então, um cantão faz, o outro quer desfazer. Se eu tenho folia de reis de Debossan, eu não tenho a mesma folia de Muri. Se eu tenho Vargem Alta de baixo, eu não tenho a mesma na Vargem Alta de cima. Mas é isso que eu queria te perguntar aquela hora, quando você estava falando da questão antagônica das religiões. Católico de um lado, evangélico de outro, debatendo na praça. Mas a cidade evoluiu assim. As bandas de músicas. Uma rivalidade Total. terrível, até hoje. Até hoje, veja, quando havia procissão aqui da catedral, na Semana Santa, havia as procissões em que a Euterpe poderia tocar e as procissões em que a Campesina poderia trocar. A pessoa que no dia 2 de novembro colocava flores na estátua de Galdino do Vale não era a mesma pessoa que colocava flores na estátua do Getúlio depois de 54 e do Alberto Brown. Por quê? Em 1971, andando aqui entre esse local da gravação, um companheiro de política disse assim: não, aí eu não se entrava na padaria de um adversário político. Isso voltou agora, depois da última eleição. Exatamente. No Rio Grande do Sul, o pessoal dizendo: ele votou em fulano, eu não compro mais lá. Esse votou no meu candidato, eu compro aqui. Quer dizer, ou seja, a ideia básica de lidar com as diferenças, de lidar com o que é contrário, não acabou. Não, no futebol era assim. O jogador do Esperança, ele na véspera do jogo com o Friburgo, se encontrasse um colega do outro time, ele atravessava a rua. Porque se um dirigente visse eles conversando, ele não jogaria no outro dia, nenhum dos dois. Coisa, E o avô, o pai do Jorge, o avô do Jorge e o meu pai, isso era tudo Esperança. Tudo Esperança. Papai foi fundador de Esperança. Seu pai foi fundador. Eu vi o Zizinho do Bangu jogar futebol no Esperança. Onde hoje é o condomínio Central Park. Central Park. E o meu pai ali torcendo. Eu queria torcer pelo Zizinho, que era uma grande figura. Não, vamos torcer pela Esperança, o nosso time é Esperança. Então, meu pai era Esperança, Costinha era Esperança, o Cabral era Esperança, essa coisa toda. Ainda tem um detalhe da praça, que tem a praça também era dividida em classes sociais, né? A As praça pessoas também. ricas. Aliás, até hoje. Se a gente for ver isso. Se for fazer um estudo sociológico tem um razão. pouco mais ali perto acurado, da nós vamos encontrar. A gente manteve isso, é verdade. A gente vai encontrar essas mesmas características na praça. Você vê, por exemplo, Friburgo está fazendo agora um reajuste na sua galeria pluvial. São quase 100 anos que isso foi feito pela primeira vez no governo Dante Laginestra, como interventor aqui colocado pelo Amaral Peixoto e Getúlio, depois de 1930. Estamos quase encostando em 100 anos. Fora as burrices que existem, que estão consertando agora. Que agora estão colocando aquelas adelas do mesmo tamanho. Mas nós temos adelas maiores para a parte mais alta e adelas menores para a parte mais baixa para entrar no Bengalas. O Tião Pacheco dizia que ele andava dentro disso aí, que até aqui o início da Dante Laginestra você conseguia andar em pé na galeria.
A partir dali, ela ia diminuindo de tamanho, de altitude, ia estreitando, o que é completamente absurdo. Absurdo. Que era onde ela deveria abrir. Tem que abrir. E outra coisa que ele falava, Janaína, isso até a gente deveria procurar saber agora que eles vão abrir aqui no ponto de automóveis, é que as galerias, as paredes das galerias eram tipo mármore, uma pedra, não sei, uma pedra sabão, alguma coisa, para não reter sujeira. Para escorregar. Então, quando eles abrirem aqui, pedir a alguém que queira registrar, você mesmo que tem o seu baú da história, pedir alguém para registrar, para ver se isso realmente foi feito dessa maneira. Porque o Dante foi em matéria de saneamento e foi um prefeito à frente do próprio tempo. Primeiro ele faz o demoção, ele traz uma água boa para Friburgo e ele faz um saneamento básico, mas para a população daquela época. População daquela época. Então, são coisas curiosas dos bastidores de Friburgo. Por exemplo, aqui houve uma grande discussão lá em 1972, antes de janeiro de 73, sobre a questão da água. Já o resultado da eleição definido, né? Já com a eleição definida. Doutor Amâncio queria que a água ficasse no departamento de água da prefeitura. A Arena queria que a água passasse para a Sanerj. Isso significava o seguinte, que 1/3 das obras em Friburgo e 1/5 do pessoal contratado pela prefeitura ficasse na mão e no comando do governo Raimundo Padilha, que, com as devidas desculpas, gosto muito da família, um problema dele e um problema político daquela época em que se apelidam os políticos de nomes pejorativos. Então chamavam de quadrilha, Raimundo Quadrilha. Tem nada que ver, não é isso, não tem nada que ver. O caso é que eu estive aqui... Você era vereador. Eu era vereador, eu me encontrei com o Paulo, a quem eu tinha na época do ensino médio votado nele para o Grêmio Estudantil. Disse assim, fique tranquilo, o meu voto vai ser contra a venda da água. Eu estou ameaçado de cassação. Vou fazer o quê? Vou aos meus consultores em Niterói. Estão me ameaçando de cassação por causa disso, disso, disso e disso. O que eu devo fazer? Vote contra e se houver qualquer loucura, a gente segura aqui. De modo que pessoas amicíssimas, nós vamos ter que te caçar. Eu falei, vocês não vão ter o que caçar, porque como eu não fui eleito, eu tinha tido uma eleição com 500 e poucos votos, na segunda eu tive 480, me faltaram 60 votos, eu não fui eleito. Eu falei, você só caça mandato de quem tem mandato. Eu não tenho mandato. E dou graças a Deus até hoje de ter perdido a eleição. Primeiro, eu fiz uma reflexão sobre os meus erros políticos, primeira coisa. Sem brigar com ninguém, deixei o partido em que estava. Fui para o outro e durante 25 anos me dei bem, até achar que não deveria ficar na política partidária. Além disso, saindo da política partidária, eu pude fazer pós-graduação. Isso representou na minha vida profissional uma mudança muito grande, que eu só tenho que agradecer, naquela época, a inspiração que eu tive. Certo. Hamilton, vamos falar um pouquinho da sua fase como secretário de Educação do governo Paulo Azevedo, né? A gente viu, assim, o seu catálogo ali, né? E... Antes dele falar do período dele, Janaína, permite aqui a amizade nossa, Hamilton já falou aqui. Depois o professor Pedro Sérgio saiu do Anchieta, foi cuidar da vida dele como engenheiro e me convidou para que eu assumisse as turmas dele no Anchieta. Hamilton era o coordenador geral, a amizade que a gente já tinha só aumentou. Quando eu fui escolhido secretário de Educação,
assim como o Hamilton ia aconselhar-se em Niterói, eu me aconselhava na sala dele do Colégio Anchieta. Lembra disso? Até a metragem da sala de aula que estavam sendo construídas, nós combinávamos lá. Constrói com esta metragem, porque não vai haver secretário que consiga entupir uma sala com 48, 50 alunos, 55, etc. E nós tínhamos opositores na sala dos professores, né? Terríveis. Terríveis. Que não queriam que o circo pegasse fogo. Outra coisa. Éramos nós três, nós tínhamos um auxiliar nisso, que era o professor De Luca. Tá? Nós três trocamos ideias. Agora, Friburgo teve sorte. No governo Heródoto, o secretário foi o Jorge Habib. Jorge Habib. Entendia do assunto. Não fez mais porque não tinha verba, mas entendia do assunto. E não era a prioridade do Heródoto também. E não era a prioridade do Heródoto investir em educação. Essa era a minha, vamos dizer, pinimba política. Ele pegou a secretaria, ele pegou o governo com 6.800 alunos. 6 anos depois, ele entregou o governo para o Paulo com 6.805 alunos. Nossa, Lembra disso, Hamilton? Quer dizer, não teve gasto com escola, não teve gasto com material, não teve gasto com formação de professor, não teve que fazer concurso, tá tudo bem. Pagava um salário mínimo ao professor. É verdade. Bom, não era prioridade. Não era prioridade. Depois do Jorge Habib, vem o governo... Paulo. Eu assumi a secretaria. Você assumiu a secretaria. Então a secretaria passa do Habib, ela passa para o Jorge. Do Jorge ela vai ao Gazé. Do Gazé ela vai a Ledir. Carlos Guimarães primeiro. Carlos Guimarães. Depois Ledir. E depois veio para mim. Então, eu consegui fazer muita coisa porque eu já recebi alguma coisa muito bem feita. Muito bem feita. Por exemplo, no momento em que Paulo assume, nós tínhamos 2 problemas cruciais. O município recebera 42 escolas estaduais que foram municipalizadas, todas elas caindo aos pedaços. A Amâncio Azevedo não tinha condição de funcionar, a Lafayette Bravo, essa era do município, não tinha condição de funcionar, a Calderaro não tinha condição de funcionar. Pastor Meia. Ou seja, tivemos que, em 4 anos, reformar. Das 42, nós reformamos 41. Agora, ao lado disso, nós tivemos uma catástrofe climática no Natal daquele ano da eleição. Qual ano? 96. 1996. O dia de Natal. O governo que saía nada fez entre o dia 26 e o dia 1º. Que era o Heródoto. Sim. Então você veja, carteiras debaixo da lama, no Dermeval, no Corbe, em todas essas escolas. Décio Monteiro Soares. A lama subiu a última gaveta de toda a documentação. Levaram 4 anos com máscara, trabalhando na recomposição e na digitalização de todo esse material. Quer dizer, eu precisava de 2.400 carteiras novas. Eu consegui, inclusive, que o padre Raul Laranjeira Mendonça do Anchieta doasse carteiras do antigo ginásio do Colégio Anchieta que foram parar no Vale de Luz, como doação. Compramos outras, até chegar um tipo de carteira que aguentasse o tranco de um aluno do município. Mas a dor de cabeça foi enorme. Nós tivemos escolas começando o ano letivo em abril. Outras puderam começar antes, na época certa. Mas foi um grande trabalho. E o trabalho da secretaria foi feito dentro de parâmetros possíveis para que o professor pudesse ter formação continuada,
pudesse ter um local melhor para trabalhar, pudesse ter um melhor salário e pudesse ter apoio de material escolar. E aí, nesse ponto, eu sentei-me a sós com Paulo Azevedo e disse o seguinte: há uma coisa que eu quero fazer e há coisas que você gosta de fazer. Vamos ver se a gente acerta os ponteiros. O que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer? Paulo, eu não quero comprar batatas, repolho, feijão, carne. Eu não quero ser licitador. Eu quero fazer uma experiência que é uma experiência pedagógica. O que eu vou pedir vai ser sempre possível, porque eu tenho uma ideia de quanto você pode investir em educação. Ele me disse: eu sei que você é prudente, o que você pedir, você terá. E vou lhe dizer, em 4 anos, tudo o que eu pedi, eu tive. Não posso reclamar de governo Paulo Azevedo 1 milímetro. Tudo. E ainda dava lucro. Porque eu disse: eu preciso de tanto. 20 mil não é muito? Eu falei: não, não é, porque esse pessoal vai a São Paulo, vai fazer o curso, vai aprender e vai voltar com uma equipe que vai lecionar. O que eles fizerem aqui pelo salário que eles ganham representaria 4 mil reais para cada um que fosse a São Paulo. Ele disse: cadê o cheque? Cadê o cheque? Traga o cheque, traga o cheque que eu vou mandar. Sabe levar o cheque com a boa vontade. Pá, faz isso. Então, todo congresso que eu levava 4, 5 professores, era com a seguinte obrigação: você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, você vai para lá. Cada um vai aprender durante esses 4 dias e, chegando a Friburgo, cada um montará um curso e vai ministrar o curso. Porque todo esse investimento retorna para a municipalidade. E tinha uma ação do Paulo muito interessante nesse período que você foi secretário, é que todo mês o salário era diferente. Todo mês, o que ele combinou com o pessoal da Secretaria de Fazenda? Vocês aumentem a arrecadação e o percentual de aumento mensal eu dou no salário, passo para o salário de vocês. Então não tinha dissídio coletivo. Quando chegava a época do dissídio, o reajuste já estava lá. Já estava lá. E não pesava na folha, né? Não pesava na folha, porque a folha estava acostumada com aquilo. E mais, a secretaria não conseguia encher de gente sem fazer nada a secretaria, porque senão não teria dinheiro para pagar. A única coisa que atrasava era o seguinte: olha, dia tal, o pagamento é sagrado, sai. E o extra? A folha extra complementar vai sair no dia 12, vai sair no dia 15, mas saía. Mas então vamos ver em salários de hoje, que naquela época, o real, a partir de 98 para frente, o real e o dólar estavam ao par. Nossa. Chegou um tempo em que o real chegou a valer mais que o dólar. Começou valendo uns percentuaizinhos a mais. Bom, chegou um momento, então, o seguinte: nós tínhamos professores que tinham a sua carga de 22 tempos, mas tinha o que nós chamamos de dobra. Ele tinha mais 22 tempos. Este professor de 22 tempos, ele ganhava quase 600 reais se ele tivesse licenciatura plena e ministrasse aula. Se ele tivesse uma escola num local que exigia um esforço maior, ele tinha um percentual. Difícil acesso. Isso é tudo do plano de carreira do tempo do Jorge, que eu estava colocando em prática. Eu já tinha isso pronto. Você me ajudou muito naquele plano de carreira da veio. Falei, faça isso, não faça aquilo. Se você fizer aqui, você vai ter rombo no final do governo. Se fizer por aqui,
o Pinga-Pinga vai ter o governo todo e mais alguns para frente. Deixa eu contar uma curiosidade aqui. Estava pronto para ser votado o plano. E a Câmara, a oposição com maioria, contra Paulo e contra a gestão. E nós tínhamos uma colega que era vereadora lá no Anchieta. A Milton chegou e falou assim, olha, vai ser o maior erro da sua vida votar contra isso aqui, lembra disso? E ela no dia, acho que foi a única matéria que ela votou a favor. Foi aquela. Você vai votar contra um aumento que tem tal repercussão para toda a classe. Você nunca mais vai se eleger vereadora. Estou dizendo isso porque sou teu amigo. E ela votou. Verdade. Foi aprovado por unanimidade. E ela votou com o governo. Mas foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Agora, imaginemos então uma pessoa que tenha licenciatura mais 20% sobre o piso, difícil acesso mais 20% sobre o piso, alfabetização mais tanto sobre o piso, tal, vamos pegar um salário de R$570, dobra, $1.040, multiplica por 5, que é o preço do dólar, R$5.000. Então, na realidade, naquela época, ganhavam bem. Sabe quando, depois de quanto tempo, o professorado do município passou a ganhar o que ganhava no fim do século passado? Agora. Agora que deram uma arrumada, que espero que segurem até o final do mandato, para comparar com a situação de lá. E como estão fazendo concursos, há uma distribuição maior. Porque não existem tantas obras e existem contratos de 22 tempos em quantidade. Agora, com tudo isso aqui, Janaína, eu sei que a gente já está com o horário apertado, mas com tudo isso, com toda essa dificuldade, o Hamilton levou, no governo Paulo Azevedo, 200 crianças à Disney, no projeto Disney Nota 10. Né? Foi na sua gestão. Foi na minha gestão o projeto Disney Nota 10. Qual é a... Nós tínhamos, não dá para falar num programa, mas na secretaria nós tínhamos 19 projetos. Uma secretaria que trabalhou com a mentalidade do Jacques Delors, que morreu há 2 meses, que era do aprender a aprender. Nós trazíamos de graça a Friburgo pessoal da Fiocruz para dar palestra para pai e aluno e agricultor do 3º distrito sobre os perigos dos agrotóxicos. Como é que eles deveriam fazer para a água não se contaminar? Qual era o nosso gasto? Pegar uma Kombi e levá-los lá, colocá-los aqui para pernoitar num hotel aqui do centro de Friburgo e cuidar da alimentação. Era muito pouco. A cada 15 dias havia uma formação continuada. A cada 15 dias uma reunião com diretores. E a secretaria, basta ter um telefone. Esse telefone nós apelidamos de Disque Aluno. O que é um Disque Aluno? Encontrou alguém em idade escolar que deveria estar na escola, mas está aí pela rua? Telefona para esse número. Nós vamos atrás dele e vamos convencê-lo e convencer a família dele que ele tem que voltar para a escola. Mas por que isso? Meu caro, no ano seguinte, o nomezinho dele ia para o cadastro e isso representava mais 700 ou 800 reais de dinheiro que entrava por ano na verba da educação. Então nós tínhamos alunos que saíam da rede estadual e vinham para a rede municipal. Alunos que se alimentavam bem, professores que estavam bem. Provo. Em 4 anos, eu tive um período de 4 horas, em 4 anos, que o Colégio Dermeval Barbosa Moreira fez uma paralisação durante o turno da manhã. Foi o único ameaço de greve que eu tive. Porque ninguém tinha coragem de fazer greve, ganhando o que ganhava,
tendo a sala que tinha e o material disponível e a formação continuada. Eu sempre trabalho de maneira sistêmica. É um trabalho conjunto. Não adianta só aumentar o salário. Tem que aumentar o salário, tem que dar condição de trabalho, tem que entrar com formação continuada e tem que entrar com material escolar. Com essas coisas reunidas. Agora, o projeto Disney custava quanto? 50 mil dólares. Hoje teria 250 mil reais. Parece caro, mas não é. Por quê? Como é que era feito o sorteio? Aluno tem que ter 80% de frequência para poder entrar no sorteio. Isso significava maior frequência. Maior frequência, maior aprendizado. Maior aprendizado, maior aprovação. Maior aprovação, eu não incho a secretaria. Não tem que contratar professor para cuidar de aluno reprovado no ano que vem. Segundo, a escola onde eu tenho alunos que respeitam os seus pares, convivem bem com seus pares, alunos que respeitam os professores e seus superiores hierárquicos, alunos que cuidam dos que são menorzinhos e estão na escola. A escola que tiver esse perfil, o conselho de classe indica que ela pode receber um percentual de sorteandos maior do que outra escola. Terceiro elemento, a carteira mais conservada, a sala de aula mais conservada, a parede mais conservada. Tudo isso permite uma entrada de alunos e alunas num sorteio maior. Conclusão, os 250 mil que eram retirados de empresas, dos 5% descontados de cada um que tinha cargo de confiança e de quem quisesse colaborar, ele seria muito maior do que se você tivesse que fazer uma reforma para valer, com carteira, quadro, mesa, som, cozinha e a escola como um todo. É verdade. Então, na realidade, com um grande jogo, nós conseguimos convencer. Tivemos problemas? Tivemos, sim, senhor. Porque existiam pessoas que tinham crenças que proibiam a criança de viajar de avião. Então, nós tínhamos, às vezes, que substituir. E era uma equipe muito boa. Era uma equipe com cinegrafista para registrar, uma equipe com um responsável, uma equipe com 2 a 3 diretoras, uma equipe com psicólogas, uma equipe com dirigentes que iam ajudar a cuidar, porque, veja bem, nós estamos levando para um outro país 50 crianças, 50 menores. Tudo devidamente registrado, tínhamos seguranças, tínhamos tudo isso. Tanto assim é que, graças a Deus, nenhuma criança se extraviou, nem na ida e nem na volta. Foi um grande projeto, assim como o projeto de escrita, que foi o Autores em Criação 1, 2 e 3. E o mais interessante, até isso aqui está. É o Autores em Criação 2. Vou abrir para você qualquer página. O Índio na Floresta foi escrito por quem? Por Adriana da Silva Mineiro. Se ela estiver assistindo hoje o programa, ela escreveu esse texto, O Índio na Floresta. A seleção desses textos ocupava uma professora cedida pelo Estado à Secretaria de Educação. Ela estudava na escola municipal Maximilian Falck, em Muri. Estava na 3ª série e a professora dela era Carla Ferreira. Todos aqui contemplados, porque tudo isso criava condição para ela escrever.
publicado. Aqui uma ilustração. E a ilustração é feita por um aluno, Rondinelli Rosca Rodrigues, Escola Municipal Batista de Olaria, série 2ª, professora Lígia Lovise Pontes. Agora vamos ao detalhe. Como que o prefeito Paulo Azevedo era muito engraçado. Ele chegava e dizia: se você quiser fazer, você faz. Eu já tirei todas as obrigações pecuniárias de cima de você. Você nomeia diretores, você nomeia vice-diretores. Agora, quer fazer um projeto? Arranje dinheiro. Mas não tem problema não. Tá vendo aqui? Contracapa. AF de Almeida, representante. Supergás Brás, Avenida Nossa Senhora do Amparo. Ele não fornece gás para a Secretaria da Educação? Ótimo, meus parabéns. Ganhou a concorrência lá na licitação da prefeitura? Ótimo. Você não poderia ofertar R$500 para esta obra? Como não? Ó, contracapa é mais caro. Contracapa é mais caro, são R$800. Sequipel, esta é a nossa bandeira. Avenida das Américas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Entrou com R$800. E você vai folheando. Olha, Runner Calçados. Runner Calçados. Olha aqui, a Nova Cor. Olha aqui a ARP. Olha aqui a ARP, que sempre foi Heródoto. Onde, aliás, Heródoto e Ariosto começaram a trabalhar em Friburgo. Ela estava agora financiando um projeto do governo Paulo Azevedo. Nós conseguimos acelerar a aprendizagem, nós conseguimos evitar a evasão escolar e nós fizemos a rede crescer, que começou com você, quando recebeu os 6 mil. Deixou em 13 mil. E você deixou em 13 mil e eu coloquei para frente a 17 para 18 mil. Hoje nós temos 18 mil. É o que vocês têm. A única dúvida que fica é o seguinte: na época dos 18 mil, 17 mil, eu tinha ao todo na Secretaria de Educação, desde o professor, o diretor, o corpo técnico e os auxiliares, telefonistas, secretários, merendeiras, cozinheiras, serventes, pedreiros, faxineiros, etc. Ao todo, a secretaria tinha 1.700 pessoas. Hoje ela tem a mesma quantidade de alunos e que no máximo tem um crescimento que não chega a 20%, dependendo se você coloca o EJA, se você coloca a educação infantil, etc. Mas a secretaria tem mais de 3.500 funcionários. Então, exatamente isso. É uma quantidade um pouquinho maior e no meio disso, daqui nos velhos tempos. Ao final da sua gestão como secretário e eu como presidente da Câmara, nós fomos atingidos no mês de agosto do ano 2000, nós fomos atingidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda lei entra em vigor, principalmente lei financeira, ela entra em vigor no exercício seguinte. Aquela entrou no meio do exercício. E atrapalhou a nossa vida, tivemos problemas com salário, de salário que atrasou. Para poder ajustar no final, para entregar tudo certo, você tem que restringir. E aí tivemos problemas nos últimos meses da administração, por conta disso aí. Problemas graves nesse sentido. Mas essa foi a gestão, esse foi o trabalho. Detalhe, Encontro Brasil afora. Coisas que eu indico para fazer e que nós fizemos em Friburgo
entre 97 No século e 2000, passado. no século passado. Isso aí. Há município aí que está com uma defasagem de 23 a 25 anos, um quarto de século, e não sabe como fazer. Tá certo. Te agradeço, Hamilton, pelas informações, pelo conteúdo, né? Foi um prazer aí ouvi-lo. Perfeito. E para mim também, uma oportunidade, quando estou em Friburgo, eu estou à disposição